Você tem a família que você deseja? Sua esposa ou seu marido, seus filhos, são quem você queria que fossem? Você tem paz dentro da sua casa ou só brigas? E se eu te disser que você pode transformar o seu lar, transformar as pessoas que estão com você, marido, esposa, filhos, ou seja, todos os que estão ao seu redor? Você pode fazer da sua casa um pedacinho do céu. Sua família pode ser para você a família que você tanto sonhou. No vídeo de hoje vou te ensinar como transformar a vida das pessoas que você ama, para que elas sejam uma bênção e não uma maldição, para que você tenha paz dentro da sua casa e não desavenças. Desde já eu te peço, me ajuda a levar a palavra de Deus. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém. Fazendo isso, tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Jesus escolheu 12 apóstolos, 12 homens comuns. Todos tinham seus defeitos, todos tinham costumes e valores bem diferentes de um cristão. Nenhum deles era um fariseu ou um sacerdote, nenhum era um religioso preparado para pregar a palavra de Deus. Se olharmos o comportamento de cada um, podemos ver que eles eram completamente despreparados para o Evangelho de Cristo. E mesmo assim, o próprio Senhor Jesus os escolheu. E sabe por quê? Porque Jesus sabia olhar com bons olhos. Ele sabia que podia transformá-los. Jesus acreditou, e não só acreditou, mas como também deu uma chance para que cada um pudesse mostrar o seu valor. Nós somos a luz desse mundo. Somos responsáveis por iluminar as pessoas e transformar o mundo. Jesus nos deu a missão de ganhar almas, salvar vidas, e isso tem que começar por aqueles que nos rodeiam. Os primeiros a serem transformados têm que ser os da nossa casa. Mas por onde começar? Como transformar as pessoas que estão ao seu lado? Como ganhar a sua família para Cristo? Aprenda a olhar como você quer que eles sejam e não como eles são. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Aprenda a olhar com os olhos da fé. Não olhe para os defeitos, não olhe para o comportamento, olhe para o futuro. Olhar para o presente ou passado vai te desanimar, vai te incomodar e vai fazer com que você desista deles. Por isso você tem que olhar para frente, em quem eles podem se tornar. Isso é ter fé, isso é ter esperança. O apóstolo Pedro era um homem sem estudo, analfabeto, grosseiro, temperamental, briguento. Pelos olhos da fé, Jesus viu em Pedro aquilo que ele poderia se tornar. Viu nele o líder que sua igreja precisava. E foi o que aconteceu. Pedro foi transformado de pescador a um grande líder evangélico. Pedro só precisava de alguém que olhasse para ele com os olhos da fé. Assim também foi o apóstolo Paulo. Os cristãos olhavam para ele e viam um perseguidor implacável, um assassino, um religioso lunático que não media esforço para castigar os que eram da fé cristã. Mas Jesus viu nele algo que nenhum dos seus apóstolos tinham. Um homem determinado, disposto a sair de cidade em cidade para defender sua religião. Um homem disposto a dar a vida por aquilo que acreditava. Paulo foi chamado não por aquilo que ele era, e sim por aquilo que ele poderia se tornar. E chamar Paulo para o ministério apostólico foi o maior acerto do nosso Senhor. Paulo foi o responsável por termos uma igreja cristã pura, sem a tradição religiosa judaica. Ele foi o maior propagador do Evangelho depois de Cristo e o maior defensor da igreja. Mais uma vez, Jesus não julgou o que era, e sim aquilo que poderia se tornar.
Esses são os olhos da fé. Jesus olhou para o futuro e não para o presente e nem para o passado. É dessa forma que você tem que olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Você tem que aprender a olhar com bons olhos para o seu marido, sua esposa, seus filhos, chefes, funcionários, amigos. Por pior que sejam, você tem que olhar para eles e ver como você quer que eles sejam. Não importa o presente nem o passado, olhe para aquilo que eles podem se tornar. É tudo o que eles precisam, de alguém que tenha fé e acredite neles. Jesus dava bom testemunho, sua conduta era irrepreensível e bem diferente dos demais líderes religiosos da época. Jesus cumpriu os mandamentos de Deus com zelo, empenho, amor, mostrava com suas atitudes o caráter de um verdadeiro homem de Deus. Você não vai ganhar a sua família se primeiro você não estiver salvo. Você não vai transformá-los se primeiro você não estiver transformado. Você não vai convertê-los se primeiro você não for convertido. A primeira mudança tem que ser em você. Seja exemplo para os demais. Seja um verdadeiro cristão onde você estiver. E o seu exemplo vai ajudar na transformação dos que te rodeiam. As palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar. Jesus abençoava seus discípulos com palavras de vida, palavras de edificação, palavras de ensinamentos, palavras que os fortaleciam e os inspiravam. Não vai ser xingando, gritando, jogando na cara os defeitos que você vai transformar alguém. Pelo contrário, quanto mais palavras ruins você proferir, pior eles vão ficar. Quanto mais você ameaçar, mais longe de Deus eles estarão. As palavras podem humilhar, maltratar e matar psicologicamente e espiritualmente falando. Quantas pessoas estão sofrendo um distúrbio psicológico porque os pais espancaram com palavras? Quantas mulheres estão depressivas porque receberam dos maridos palavras ofensivas? Quantos homens e mulheres não conseguem sucesso na vida profissional porque quando criança receberam palavras negativas, tipo, você não vai ser ninguém, você não tem futuro, você é burro. E essas palavras mataram seus sonhos, suas probabilidades e hoje são realmente o que foi dito. Aprenda com Jesus. Só abra sua boca se for para abençoar e edificar. Abençoe as pessoas com as suas palavras. Que da sua boca só saia palavras de bênção. Não podemos nos esquecer da oração, de interceder por quem nós amamos por intermédio da oração. Uma certa vez, Jesus ele disse para Pedro, Pedro, ainda essa noite Satanás pediu a sua alma a fim de peneirá-lo, mas eu intercedi por você. Então Satanás só não tocou em Pedro porque Jesus intercedeu por ele. E é isso que nós temos que fazer pelos nossos familiares, orar por eles, interceder por eles, pedir por eles, porque nós não sabemos o que o maligno tem oferecido. É a prostituição, é o adultério, são as drogas, os vícios, são muitas coisas que o maligno, que o inimigo oferece a fim de seduzir e de tomar posse daquele que nós amamos. Então essa é a importância de orarmos por eles. A oração é a arma que nós temos para salvar cada pessoa que amamos da garra do inimigo. O que teria sido dos apóstolos se eles não tivessem conhecido a Jesus? Os apóstolos seriam aquilo que a vida impôs e não aquilo que eles poderiam se tornar. Jesus deu a eles a chance de serem grandes,
de terem seus nomes perpetuados na história. Agora, imagine o que será dos seus familiares, do seu marido, da sua esposa, dos filhos, se eles não conhecerem Jesus. Faça essa pergunta para você: o que será da sua família sem Jesus? Qual é o futuro deles? Por isso você tem que lutar por eles. Você tem que apresentar Jesus para os seus familiares, levá-los até o Mestre. E você vai fazer isso sendo luz dentro da sua casa. Afinal está escrito: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus te chamou para que você ilumine o seu lar e todas as pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, Deus quer que você influencie as demais pessoas. Você é a luz que eles precisam para conhecerem o nosso Senhor. Fica com Jesus, um forte abraço e até mais.